Olá, meu nome é Fernando Maturi, eu sou advogado criminalista e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser responsabilizado pelos acontecimentos do último domingo, a invasão do Congresso Nacional, a invasão da sede do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Vamos lá. E para a gente começar a tratar desse assunto, vamos primeiro entender a regra geral prevista no nosso Código Penal, que não vale só para o caso do Bolsonaro agora, só para esse caso que a gente vai analisar. Vale para todo o sistema previsto pelo Código Penal, tá bom? A nossa legislação prevê o seguinte, está lá no artigo 29 do Código Penal. Eu vou fazer a leitura aqui, ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, todos que de uma forma ou de outra concorrem, participam para a prática de um crime, vão responder por esse crime. E nós podemos colocar essas pessoas em dois grandes grupos aí. Primeiro, os autores do crime, ou os coautores do crime. Dá no mesmo dizer das duas formas. São aqueles que praticam a atividade principal envolvida. São aqueles que adotam um comportamento que é precisamente o comportamento previsto como crime. Então eles desempenham a atividade principal desse crime. Mas nós também temos os partícipes desse crime, e os partícipes nós podemos distinguir em duas possibilidades. Uma delas são aqueles que auxiliam, e auxiliam fornecendo meios para a prática do crime. Ou seja, eles não vão lá e participam diretamente, mas eles fornecem os meios que vão ser usados pelos autores para poder praticar o crime. Uma outra forma de participar é quando a pessoa estimula, instiga, incita, inculte a vontade no outro de praticar um crime. Essa é uma outra forma de participar e também é punida. Nesses casos que eu acabei de mencionar, o partícipe cria no outro a ideia de praticar um crime, ou se essa ideia já existe, ele reforça, ele incentiva, ele faz com que essa vontade de praticar o crime cresça dentro do outro, até que o outro vá lá e cometa o crime. E como nós fazemos para começar essa análise? Bom, a análise sempre começa de indícios. E os indícios que se tem, vêm sendo noticiados, é de que no máximo o Bolsonaro teria incentivado durante um longo tempo, teria influenciado, então estaria mais próximo para essa modalidade de participação. Eu vou fazer aqui uma análise, eu vou continuar essa análise a partir desse ponto de vista, mas uma investigação pode trazer elementos que modifiquem absolutamente tudo do que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Ao que se tem informação, não é segredo para ninguém, já de um bom tempo, o Bolsonaro tem adotado uma fala em vários discursos, em várias manifestações públicas, no sentido de atacar as instituições e de inflamar os ânimos dos apoiadores dele contra os poderes. E isso poderia tranquilamente dar causa à instauração de uma investigação e, a partir disso, ia começar a se apurar efetivamente o quanto essa fala, o quanto as falas do Bolsonaro poderiam ter acarretado nos atos que nós vimos no último domingo. Muita gente pode sustentar que, como as manifestações do Bolsonaro foram muito claras, isso já seria suficiente, que não seriam necessárias mais provas. Mas a verdade é que a polícia tem condições de levantar muitas outras provas. Ela pode ir atrás de dados telefônicos, mensagens, e-mails, pode ouvir testemunhas e uma série de outras coisas. O objetivo disso tudo seria tentar estabelecer um nexo de causalidade, ou seja, uma relação de causa e efeito entre as manifestações do Bolsonaro e o que nós vimos acontecer nesse último domingo. A verdade é que uma investigação séria pode demonstrar a participação do Bolsonaro, como também, ao contrário, pode demonstrar que não foram as falas dele que influenciaram tudo o que aconteceu. Até porque as pessoas que foram presas serão ouvidas e nós precisamos ouvir o que elas têm a dizer, como o depoimento delas vai ser colhido e em que medida as falas do Bolsonaro serviram de motivação para que isso tudo aconteça. Mesmo assim, muita gente pode olhar para essa situação e entender que essa conexão é óbvia. E talvez ela até seja mesmo. No entanto, dentro de uma investigação criminal, essa conexão precisa se estabelecer por meio de provas.
Depois disso tudo, se houverem provas, se houver justa causa, pode ser aberto um processo criminal e dentro desse processo existem várias etapas, todas elas precisam ser superadas para que depois, se o Bolsonaro for condenado, aí sim ele vai ser responsabilizado por tudo que aconteceu, mas não existe atalho em processo criminal. Necessariamente todas as etapas precisam ser cumpridas corretamente, não se pode queimar etapa, senão corre-se o risco de lá na frente, no futuro, tudo isso por água abaixo e o processo inteiro acabar sendo anulado. Eu faço aqui uma observação final, é preciso esperar a investigação e esperar eventualmente um processo criminal, porque ao longo disso muita coisa pode acontecer, isso tudo pode ser modificado, é sempre importante ter calma nesse tipo de momento especialmente e esperar que sejam levantadas provas. Nós precisamos de provas. São as provas que auxiliam a gente a entender se uma situação configura um crime, se não configura, se uma pessoa deve ou não deve responder. E isso tudo é discutido com maior profundidade ao longo, como eu disse, de investigações e de processos criminais. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais esse assunto complicado para você. Se você ficou com dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo sempre que possível. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque está saindo vídeo toda semana. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.